Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso podcast, o Entre Nós, mais um episódio onde nós vamos abordar um tema super relevante que é saúde mental. A gente sabe que a saúde mental no Brasil está cada vez mais fragilizada. E segundo o Conselho Nacional de Saúde, o sofrimento psíquico já está em nível de epidemia. Então, nós precisamos trazer luz a esse assunto, porque conversando sobre ele, podemos montar estratégias de como melhorar. O que está ao nosso alcance, a gente vai fazer. E eu trouxe uma pessoa que vai nos ajudar a descobrir caminhos, tá? Caminhos de como equilibrar os resultados na empresa, porque hoje é saúde mental na empresa, no trabalho. Então, como a gente equilibra esses resultados da empresa, mantendo a saúde mental? A Rafaele Benevides, ela é psicóloga e vai falar e nos dar norte de como nós vamos caminhar, trilhar essa nova jornada. Oi, Rafaele, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda ao Entre Nós. E, para começar bem, eu trouxe o mimo da Connect Box para você. Obrigada, Tá certo? Que gentileza. É para que você se sinta abraçada e é o nosso reconhecimento do tempo que você está disponibilizando e do seu conhecimento para partilhar aqui conosco. Obrigada. Eu gostaria que você abrisse, mostre, porque a Connect Box é uma empresa parceira que ela trabalha com kits mimos corporativos. São personalizados da forma que o cliente quer. Então, gente, vale a pena, legal. é encantador e sugestivo mesmo. Então, olha só, deixa eu mostrar aqui. Todos os kits vêm com uma cartinha, com o nome especial da pessoa. Nesse caso, você vai ganhar o meu livro do... Já tem. Já tem? Então, ótimo. Mais um para a coleção. Mais um, né? E aí você pode até presentear alguém, né? Para inspirar alguém. Obrigada. Então, esse é o kit da Connect Box para você, para que você se sinta essa pessoa especial que já é. Mas aqui você se torna mais, tá? Então, se apresente para o nosso público. Claro, obrigada aqui pelo convite, em primeiro lugar, né? É uma enorme satisfação a gente estar falando de um tema tão importante quanto saúde mental. Eu sou a Rafaele Benevides, eu sou mestre em psicologia e eu atuo há 15 anos na área de recursos humanos, né, com a gestão de pessoas dentro das empresas. E essa temática de saúde mental, ela tem surgido com muita força ultimamente, especialmente nesse período de janeiro, né, em que nós temos aí uma atualização da NR01, que ela traz uma obrigatoriedade para as empresas, que a gente precisa agora incluir os riscos psicossociais nos nossos relatórios de riscos. Então, é mais uma obrigatoriedade que nós, como empresários, temos que ter. Todas as empresas, independente de segmento. Independente do porte, né? Então, a saúde mental ela tem sido um tema, uma pauta que tem sido discutida com bastante frequência e ela é de enorme importância. Né? Essa norma, ela tem uma colaboração do Estado, do governo, ou é uma responsabilidade somente das empresas? Inicialmente, a grande cobrança ela fica em cima mesmo da empresa, de que ela precisa estudar as suas classificações ali de trabalho, ela precisa trazer uma luz para a questão do clima organizacional, para a forma como a gente exerce liderança. Não é muito subjetivo tudo isso? E ela é bem abrangente, inclusive. Ela fala muito sobre o bem-estar daquela pessoa que está trabalhando naquela empresa e ela coloca uma responsabilidade grande aí sobre os líderes, sobre o próprio empresário, nesse sentido, da gente se responsabilizar hoje pela saúde mental dos trabalhadores. Você percebe avanço? Existe um avanço no sentido da discussão em si, que essa era uma atualização que já há muitos anos estava para sair, e ela agora entra como obrigatoriedade a partir de janeiro sempre, né? Então,
existe um avanço no sentido de saúde, no que nós entendemos como saúde mental, que é um problema de saúde coletiva, né? Então, acaba que nós temos hoje, por exemplo, a depressão como uma das doenças mais incapacitantes. Então, pessoas que têm algum tipo de desconforto psicológico, por exemplo, pode ter uma recusa ao trabalho. E isso tem gerado impacto, inclusive financeiro, né, para as empresas e para a saúde de uma forma geral. É interessante. Eu estava lendo e eu observei que teve um crescimento de afastamentos por depressão e por ansiedade em 68% a mais que 2023, e a maioria mulheres. Grande parte dos adoecimentos não que necessariamente, né, uma psicopatologia, que é como a gente chama, ela vai acometer diretamente só as mulheres, mas historicamente nós temos aí as mulheres como aquelas que vão de fato à procura de uma ajuda. Nós sabemos que a saúde mental ela envolve uma série de tabus, então algumas pessoas não têm essa orientação, né, de informar ao RH da empresa. Então, geralmente as mulheres que têm também historicamente uma dupla jornada e um excesso aí de responsabilidades, elas acabam trazendo mais esse dado aí para nós. E quais são os sinais mais comuns que nós mulheres apresentamos enquanto trabalhamos? De uma forma geral, é o esgotamento. Existe uma síndrome que nós chamamos do burnout, que é talvez uma das mais comuns e ela é muito difícil de ser identificada, porque ela traz uma série de sintomas e nem todos os médicos olham pelo viés de saúde mental, né? Então ela tem uma série, um conjunto de dores, por exemplo, desde uma enxaqueca a uma dor mais localizada no corpo. Então, o esgotamento, que também é muito comum, né, naqueles profissionais que eles têm uma carga de trabalho excessiva, no próprio empresário, que normalmente não tira férias, que está ali sempre comprometido com os resultados do negócio. Então, a questão de saúde mental, ela também é bem ampla, né? E essa relação de produtividade e bem-estar emocional, com essa normativa, como será implantado esse bem-estar comum? Essa é a grande dúvida da maior parte dos empresários e de muitos RHs também das empresas, porque a norma ela é muito genérica, digamos assim. Ela não diz muito bem o como algumas coisas devem ser feitas. Porque eu tenho um problema, mas como eu soluciono esse problema? Quanto ele vai me custar? Em quanto tempo? Se eu ajudo o meu funcionário, ele não consegue melhorar, crescer, evoluir, ele vai para o INSS vai abraçar toda essa demanda? Essa é uma excelente pergunta, porque nós temos hoje uma sobrecarga na nossa previdência. Então, grande parte desses adoecimentos também se constituem em afastamentos. São pessoas que estavam, às vezes, trabalhando e, de repente, aquela pessoa perde a capacidade produtiva. E isso, obviamente, é um grande impacto para a empresa, para a família, né, daquela pessoa, e, obviamente, também para a nossa previdência, né, que nós que contribuímos tanto aí sentimos esse peso, né, de termos tantas pessoas hoje, infelizmente, dependentes, né, desse auxílio que é a previdência. Então, nós temos aí várias frentes, na verdade, e como você perguntou, não, a norma ela não chega a direcionar exatamente. Como fazer, o que é que eu devo fazer? Bom, hoje, na minha empresa, eu já tenho métodos o clima organizacional. Eu acho super importante. Eu já trabalhei em inúmeras empresas, fui muito feliz em muitas empresas, mas em determinados momentos eu tive que sair porque o clima organizacional era tenso, né? Como eles falavam, tensionado. Né? Então, um líder chegou e disse: agora nós vamos trabalhar de uma forma mais dinâmica e de forma tensionada. Eu trabalho muito bem, porque eu sou
eu sou autorresponsável, eu não preciso de ninguém me cobrando. Então, quando eu estou numa situação dessa, a minha produtividade cai. E essa questão do desempenho, da produtividade, ela é exatamente o ponto onde a gente precisa buscar um equilíbrio hoje, né? Porque é normal, a gente sabe que no ambiente de trabalho nós vamos ter cobranças, nós precisamos fazer entregas, né? E não existe INSS para todo mundo. Não tem coisas que não estão disponíveis, né? Assim, não são consideradas como possibilidades em alguns casos, né? Então, o que você trouxe sobre o clima organizacional, por exemplo, tem a ver com o ambiente de trabalho, que é algo que sim está colocado lá na norma, né, nessa atualização, e que ela fala exatamente de a gente poder ter um ambiente saudável de trabalho, e isso pode reduzir aí o aparecimento de alguns desconfortos psicológicos. Como mensurar se eu estou indo bem ou não no meu clima organizacional? Absenteísmo é um fator? O absenteísmo, ele é um indicador muito importante que hoje as empresas têm e que... Absenteísmo, por favor. Sim, o absenteísmo, ele é exatamente aquela falta, né, que o colaborador ou ele coloca um atestado, ou ele simplesmente não justifica, né, e essa falta ao trabalho, ela acaba sendo uma perda de produtividade. E o que muitas pessoas não compreendem é que mesmo quando é uma falta justificada, quando você tem, obviamente, um problema de saúde, coloca um atestado, ainda assim aquela falta representa um impacto na produtividade. Então, eu, enquanto profissional, por exemplo, se eu falto hoje, o meu colega aqui de trabalho vai ficar sobrecarregado. Uhum. E pode ser que o nosso resultado lá na frente seja impactado com isso também. É impactado e muito. Querida, estratégicas práticas, como psicóloga, como RH de empresa, o que você sugere para os empresários que devem estar todos agora desesperados, tá? Mas como eu acho que tudo tem uma corresponsabilidade, nós não podemos nos isentar disso. É por isso que eu digo que os atores, quem são os atores? Os funcionários, os empresários e o governo. Sim. Tá? Tem que estar todos de mãos dadas para que a gente consiga minimizar, porque o problema existe, é necessário intervenção. Com certeza. E dessas estratégias, né, mais práticas, nós precisamos principalmente pensar aquilo que é desejável de fato e aplicável no nosso dia a dia, Uhum. né? Então a gente pensar estratégias que façam sentido e que engajem ao mesmo tempo o meu colaborador, para que ele consiga cuidar da saúde mental dele, né? E que a nossa empresa ela consiga de alguma forma manter minimamente o nosso desempenho, a qualidade dos serviços ou dos produtos, e a gente conseguir esse equilíbrio aí entre desempenho, performance e saúde mental. Então, a pesquisa de clima ela é excelente para identificar os possíveis, né, as possíveis questões aí de saúde mental na empresa, mas a partir da pesquisa de clima nós criamos planos de ação. E quais são esses planos? Eu quero entender na prática. Eu vou te dar um exemplo. Eu estou aqui na Duluz desde 2010 e de lá eu tenho implantado inúmeros, com várias empresas renomadas aqui do estado, né, da nossa cidade, workshops, inteligência emocional. Eu tenho relatos de funcionários assim maravilhosos, mas a maioria, sabe o que eu percebo? Eles não estão muito interessados no tema, não. Você diz Isso é cultural? Próprios profissionais? Muitas pessoas... Eu acho que 40%, 50% você percebe o engajamento e importância e, além do engajamento, importância, mudança. Sim. Precisa, como você perguntou, né, uma forma da gente mensurar. Hoje, eu posso incluir uma palestra sobre saúde mental na rotina dos meus colaboradores. Isso consta como um ponto? Isso é um ponto positivo e você pode colocar até nas horas de treinamento daquele colaborador que ele teve, né, algo nesse sentido, um incentivo ali por parte da empresa, uma orientação.
E algumas empresas, elas hoje estão adotando, por exemplo, o serviço de telemedicina, para que aquele colaborador também não precise deixar o local de trabalho também, até para poder se dirigir para uma unidade de saúde, né? Gostei da Então, ideia. ele pode utilizar até via aplicativo, né, fazer a consulta dele, e aí o médico que o atende pode realmente atestar se ele precisa, né, de uma pausa ou alguma outra intervenção. A empresa que concede ao funcionário assistência médica é um ponto? Esse é um ponto excelente, inclusive é um Então, grande eu estou indo bem na diferencial. fita. Tá, você tá ótima. Uma empresa que concede seguro Sim, de vida com ao certeza. funcionário é um ponto. É demais. E às vezes, quando você, por exemplo, divulga uma vaga de emprego, né, da sua empresa, uma oportunidade, o fato de você ter seguro de vida, você ter um plano de saúde, isso já é um diferencial, porque nós sabemos que muitas empresas até gostariam Mas de não poder oferecer, é verdade. mas Um custo muito é um alto. custo muito alto, né? E a gente sabe que o colaborador hoje ele não pode depender exclusivamente de um serviço público, infelizmente, nenhum de nós pode depender unicamente disso. Então a empresa que ela já tem todo esse suporte, ela com certeza já tem um pacote até de benefícios muito diferenciado do mercado. Acompanhamento de resultado. Esse acompanhamento é pressão. A pressão vem de cima para baixo, né? Vem dos meus boletos, das Sim. minhas responsabilidades, eu me colocando aqui como empresária, tá? De mim para os meus líderes, dos meus líderes para os meus atendimentos, e aí vai. Uhum. E essa pressão, eu venho de uma escola que isso não era levado muito em conta. Então, nós precisávamos ser super mulheres. Uhum. Ainda precisamos, né? Hoje ainda tem muita mas exigência, a gente né? tinha que engolir o choro, né? Então, eu me vi muitas vezes em situações de ansiedade muito grande. Porém, eu busquei estratégias para ir sanando essas dificuldades e estar bem no local de trabalho, até porque eram lugares muito bons. Eu tive muita sorte de trabalhar em locais, empresas muito boas, que me favoreciam o crescimento pessoal, o crescimento intelectual, o crescimento emocional, mas mesmo assim era uma exigência eu dizia que tirava o meu fígado. Na brincadeira, eu deixo o meu fígado nessa empresa, né? Você dá o sangue, O né? A gente tem sangue, essas pronto. expressões. Você já se sentiu assim? A sensação que você tem é que você dá o sangue? Mas eu vou lhe dizer, eu acho que a vida é para ser vivida. E se você não for intenso, você é morno. E morno é um saco conviver com gente Que entendeu? não tem aquela atitude, né? Atitude, proatividade. Poxa, se tu sai de casa, tu vai ficar lá morgando. Morgando. Exatamente. Eu acho que a tua saúde mental vai ficar pior, porque sem fazer nada, não faz nada, não traz resultados. E os resultados aparecem no salário, né? Principalmente para quem trabalha com atendimento ao público, que é remunerado através das suas vendas, né? Do seu resultado. E algumas empresas chegam a fazer distribuição dos lucros, né? Quando batem suas metas. Então, a gente é muito cobrado por resultado, mas também existe uma contrapartida, né? Inclusive em termos de remuneração. E conversando com alguns empresários, clientes, né? Boa parte deles fala sobre essa questão. Primeiro eu trago um resultado, eu mostro, né, o que eu venho, e depois eu posso bater na porta e dizer assim, olha, agora eu quero um reconhecimento. Mas primeiro a gente traz o resultado, depois a gente solicita aquela contrapartida, né? E aí eu acho que hoje isso está um pouco invertido, digamos assim, né? Principalmente para aqueles profissionais mais juniores que não têm muita experiência e que às vezes não entendem o impacto das entregas deles no resultado geral. Então, se hoje, por exemplo, a minha equipe de vendas não bate as metas, nós não temos como, por exemplo, fazer uma grande distribuição de lucros ali porque as metas não foram atingidas.
E às vezes isso não é explicado para as pessoas, elas não entendem o porquê daquela meta, por que elas precisam atingir, qual que é o mínimo, né? Então essas questões hoje ainda causam muita confusão na cabeça das pessoas. Com a sua experiência, você percebe diferença das empresas que cuidam desse clima organizacional de uma forma mais humanizada, daquelas que trabalham no impulso, no vamos? Sim, e grande parte das empresas, convenhamos, né? Nós aprendemos muitas vezes na prática. Então, nem todas as empresas contam com um grande planejamento, né? Muitas vão aprendendo ali no dia a dia, até a própria gestão da empresa. O aprendizado do gestor, ele ocorre na prática com os desafios. Uhum. Então, hoje, quando nós vamos estabelecer uma meta, por exemplo, nós podemos pensar no impacto ali do clima. Uhum. E sim, as empresas que têm uma conduta mais humanizada, elas conseguem um engajamento um pouco melhor das pessoas, né? Elas sabendo que podem contar com o líder, que tem até um acolhimento quando elas precisam, até quando não está performando também, poder ter essa transparência, essa confiança ali naquela figura de liderança, né? Para até pedir ajuda. Então, quanto mais. Isso depende muito da cultura da empresa. Uhum. Tem algumas que vão ter uma abertura maior para isso, outras nem tanto. Mas a grande recomendação é: quanto mais pressionado por resultados nós somos, mais humanizado tem que ser a tratativa com as pessoas. Humanizado em que sentido? Vamos lá, dizer como se humaniza na comunicação, eu sei que é uma. Uhum, E sim. tem outros aspectos a se humanizar? Temos muitos, inclusive hoje é algo que é bastante solicitado, digamos assim, que é a colaboração, o espírito de equipe, né? Você ter uma equipe com quem você possa contar também, né? Você poder ter algumas formas de gerir uma gestão um pouco mais flexível, né? E nós sabemos que nem sempre algumas soluções são possíveis, como eu disse, vai depender de cultura para cultura, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas Respondeu. nós precisamos encontrar cada vez mais estratégias para a gente se aproximar do outro, porque muitas vezes a rotina ali pesada, o estresse do dia A a dia, cobrança. a cobrança acaba nos afastando de uma pessoa que é ali o nosso colega de trabalho, o nosso, né, liderado, que a gente precisa dessa pessoa também, né? Ou eu do meu chefe lá em cima, então eu não ter essa abertura para conversar pode dificultar também, né, a minha relação de forma geral com a própria empresa, com a ideia que eu tenho do meu trabalho. Como você avalia hoje, a relação empresa-funcionário? Ela é e sempre foi uma relação muito delicada. E, de novo, a cultura, ela dita muito de como vai ser essa relação, né? Então, nós temos hoje culturas que são extremamente permissivas, eu posso usar até essa palavra, né? Nós tivemos aí muitas inovações, né, que já hoje não são mais inovações, né? Mas tivemos, por exemplo, as áreas de descompressão, que as empresas criavam um ambiente como uma sinuca, né, alguma coisa, jogos ali para a hora do almoço. E hoje nós percebemos que isso não necessariamente torna as pessoas mais felizes no trabalho, que tem outros fatores que são primordiais, Uhum. como a questão do relacionamento com os pares e com o gestor, e a minha satisfação, meu orgulho de pertencer a essa empresa. Então, quando eu vejo que a nossa empresa faz um trabalho social muito bacana, tem um impacto sobre a sociedade, isso me dá um senso de pertencimento maravilhoso, que às vezes a gente não encontra em todas as empresas. Mas tem crescido esse perfil de empresa? Tem, e acredito que muito, assim, é algo até que eu sempre comento, né? A empresa, ela acaba tendo que ser responsável, ela acaba sendo responsabilizada por fazer, às vezes, o papel que o governo poderia estar fazendo, que a escola poderia estar fazendo. E nós sabemos que trabalhamos com pessoas que têm vulnerabilidades, principalmente a questão das vulnerabilidades sociais. Então, às vezes, a empresa, ela entra num papel ali de ter que ensinar o básico, até sobre higiene, por exemplo, para as pessoas, até a comunicação, né? Então, É a empresa verdade. ela em si ela já faz um papel social
é de que o impacto que é de quando ela gera empregos, ela está gerando renda ali para aquela localidade. E, infelizmente, nem todo mundo percebe esse papel tão importante das empresas, né, na economia, para movimentar tudo de uma forma geral. As relações de trabalho têm mudado ao longo do tempo, e nos últimos 20 anos percebemos uma mudança muito grande, até por conta da geração, dessa nova geração, a geração Z, que não quer ser muito presa, não quer muito, não é que não queira compromisso, mas ela quer ser mais livre. Uhum. Isso tem impactado na busca de profissionais para as vagas das empresas? Isso tem impactado bastante. Normalmente, sempre que tem entrada de uma nova geração, né, em qualquer mercado, né, a gente sente as mudanças de comportamento. Mas hoje, por exemplo, a geração Z, ela foi uma geração que ela entrou no mercado de trabalho muitas vezes numa situação muito específica que foi a da pandemia. Então, para eles, por exemplo, é muito mais natural o home office do que era para a maior parte dos profissionais que já estavam no mercado. E isso traz até uns atritos nesse sentido, né? O gestor que está ali com a equipe mais jovem, às vezes tem uma dificuldade de gerenciar essa equipe. E esse profissional, às vezes, ele tem exigências com relação à empresa que podem ser um pouco acima, né, do que a gente de fato pode implementar. Então, é um grande desafio, na verdade, para contratar profissionais. Sempre foi, né? A gente sempre É, busca o melhor profissional do é. mercado. E eu sempre E ouvi, tem muitas vagas abertas, né? E tem oferta, mas não tem pessoas qualificadas. E eu, por que não tem qualificado? Por quê? Porque não estuda? Porque não se especializa? na verdade, hoje praticamente tudo que nós vamos fazer, né, nós temos uma abordagem generalista, a gente faz de tudo um pouco, mas é preciso ter uma profundidade, o que muitos profissionais mais jovens não vão ter pela falta de tempo mesmo, de maturidade na função até, né, no exercício da sua profissão. Então, a mão de obra ela é um problema global hoje, né, essa escassez da mão de obra, na Uhum. verdade, porque todas as empresas estão competindo por grandes talentos e hoje esse profissional ele também tem consciência de que ele está sendo procurado. Então ele é até um pouco assediado ali pelos headhunters, né? Então ele recebe muitas ofertas de emprego e nós estamos num momento muito específico da nossa economia em que a taxa de desemprego também está baixa. E isso gera um impacto ali na visão de quem está entrando, por exemplo, no mercado de trabalho agora, pode achar que isso é super natural, mas na verdade isso é uma exceção. A gente sempre teve muito mais períodos em que o desemprego ele imperava, né? Então muitos dos profissionais hoje eles têm até um pouco de dificuldade em valorizar aquelas oportunidades porque existe uma grande oferta de empregos. Eu fico pensativa porque eu posso enumerar as vagas que eu tenho disponível desde janeiro. Uhum. É E muito você comum. tem me ajudado muito, né, nessa busca dos profissionais qualificados para essas vagas. E a gente percebe o quão difícil é tratar isso. Sim. Porém, entretanto, os que estão aqui, eu sempre digo, vocês são os melhores, Uhum. capacitados, se não são, se capacitem mais, porque o mercado competitivo, Uhum. da forma que está, e com a IA entrando, aquele trabalho que não exige um envolvimento, um pensamento crítico, ele pode ser substituído por um robô. Como é que você vê isso enquanto psicóloga de trabalho? Essa questão, ela tem sido crítica em termos de qualificação da mão de obra, de contratação de pessoas. Nós tivemos uma empresa, só para vocês terem uma ideia, eu posso até citar o nome porque ela é um case de mercado, é uma fintech chamada Klarna, que ela substituiu 700 pessoas por uma IA, porque uma IA, ela fez o trabalho de 700 pessoas em 30 dias, no atendimento de demandas. Meu Deus, é o fim do mundo. É uma Mas, realidade, mas né? peraí, que eu vou dar uma pausa. Você que está nos acompanhando, nós estamos falando sobre saúde mental no trabalho.
Estamos trazendo aqui vários temas relacionados a essa realidade. E como vencer isso, e como ficar bem, como trabalhar bem, e como trazer bons resultados, mantendo a sanidade mental. Porque é tudo, minha gente, é tudo. E agora eu quero aproveitar uma pausa para você, para agradecer a do Luz Iluminação, que é a empresa que nos cede esse espaço. É uma empresa que trabalha com iluminação residencial, corporativa, industrial. A gente tem também um trabalho ligados aos arquitetos, com projetos de iluminação específico, tá? E hoje contamos com 2 lojas. Aqui, que é essa, a Sul, na Cidade dos Funcionários, e a loja do Meireles. Se você tiver necessidade desse serviço, nos procura, será um prazer imenso atender vocês. Quero agradecer também a Dueto, esse look que a dona Rose lindamente. Aí eu até recebo muito no meu direct, dizendo que muitas mulheres assistem o Entre Nós para ver qual é o look que eu estou vestindo. Eu fico muito feliz, porque eu amo estar aqui, eu amo estar da forma como eu estou, e amo a Dueto, que me veste de uma forma que eu me sinto confortável, eu me sinto contemporânea. Isso é maravilhoso. Tá? Eu quero agradecer também a Connect Box, que traz acolhimento em cada presente às minhas convidadas. Isso é maravilhoso. Quero agradecer a Connect Box, né? Já fiz, a Casa Local, que também é um grande parceiro que nos acolhe muito. E quero agradecer a Arezzo, que com seus sapatos e sandálias unem elegância e conforto. Então, eu estou cercada de pessoas e de empresas maravilhosas, por isso Entre Nós chega até você. Obrigada. Continuando, então, onde nós paramos? Na IA. Na IA. Então, essa questão da automação, né, dos processos de eu substituir funções que são muito desgastantes, inclusive para as pessoas, isso tem surgido de um movimento que também tem um impacto na saúde, né, como, por exemplo, o atendimento, teleatendimento, né, nós sabemos que muitas empresas já substituíram aquele primeiro atendimento, aquele acolhimento, por um menu ali, né, algo mais automático. Mas eles estão melhorando. Estamos melhorando, nos encaminhando aí para um atendimento, mesmo aqueles feitos por IA, por robôs. Nós vemos que a IA ela está tentando simular cada vez mais, ela está sendo treinada para simular o que seria um bom atendimento humano, principalmente na etapa de acolhimento do nosso cliente. Então, para não ficar desesperado, com medo de perder o seu emprego, o que você diria para um funcionário, para os funcionários, para quem tem trabalho que não é PJ, né, que é CLT, o que você diria? Essa pergunta é excelente, porque sabe aquele tipo de coisa que parece fácil, parece óbvio, mas eu acho que para a gente ter tantas normas e leis exigindo coisas, é porque talvez a gente não esteja fazendo, né, muito bem o nosso papel. E que papel é esse? Quanto mais a tecnologia avança, mais humanos nós precisamos ser. Então, se eu quero melhorar o meu clima organizacional, eu preciso que as pessoas que estejam ali, elas sejam mais colaborativas, eu preciso que a minha liderança, ela seja mais humana. Se eu vou atender um cliente, para aquela satisfação mesmo do cliente, ele quer ter um atendimento, receber uma atenção, ser escutado. E aparentemente, né, a gente não tem tempo, né? Nós normalmente dizemos que é falta de tempo. Então não consigo, né, fazer uma função humana que é de acolhimento. Então, na verdade, a saída, entre aspas, né, para todo esse contexto é a gente se tornar cada vez mais humano ou humanos melhores, né? Humanos melhores. O mundo tem jeito. Tem. O mundo tem jeito. E o mundo do trabalho também. Tem bastante. Nós precisamos produzir, nós precisamos continuar pagando os nossos boletos, mas
a gente precisa também ficar atento a essa mente, a esse corpo. Mas existe algo que eu posso ter autorresponsabilidade, não posso? Porque eu fico jogando para a empresa, para o Estado, o que eu, enquanto funcionário, que tenho autorresponsabilidade, posso fazer para estar bem dentro desse clima organizacional. Perfeito. Na verdade, o ideal é que cada pessoa tivesse a sua própria forma, a gente chama de autorregulação. Mas, às vezes, nessa correria, como a gente chama, né, eu não consigo me perceber. Às vezes, eu tenho uma ansiedade por estar naquela correria, não tenho hábito de autocuidado, que é essencial, né? E muitas vezes eu deixo de cuidar de mim porque eu priorizo algo que é externo. E é uma das coisas que a gente fala, sabe quando você está no avião e ele diz, em caso de despressurização, você coloca sua máscara primeiro e depois você cuida de outra pessoa, né? Então, para a gente cuidar de alguém, a gente precisa estar se cuidando também. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu quero agradecer de novo aos meus patrocinadores, a do Luz, a Dueto, a Connect Box, a Casa Mais Local. Quem mais? São tantos, olha, são tantos. Arezo. Sem esses patrocínios, sem essas parcerias, esse podcast não estaria no ar. Então, muito obrigada. E eu quero dizer uma coisa a você. De onde eu vim, o trabalho foi me passado como algo muito valoroso. Eu ouvi do meu pai que isso não é uma frase dele, tá? Mas que o trabalho engrandece o homem. Durante o tempo de estudo em faculdade, eu ouvi muitas frases que discordavam disso, mas eu acredito no trabalho. Através do trabalho, eu cheguei até aqui, através do aprendizado, do estudo. Então, procure fazer o que você gosta. Eu sei que não é tão fácil assim. Você diz isso porque você está numa situação diferenciada, mas se você buscar quais são os seus talentos e você ir para a sua área de talento, o trabalho não se torna um peso e de verdade ele vai te engrandecer, tá? Eu desejo sorte, luz no seu caminho, que você seja muito bem-sucedido e se encontre no trabalho que lhe traz contentamento, alegria e prazer, e que ele lhe engrandeça de verdade.